Meus irmãos, aproveitando o ensejo que estamos de pé, vamos a mais uma sessão com os salmos. Eu quero tranquilizá-los, porque daqui a pouco nós vamos mudar o disco, né? Os salmos são só 150, eu ainda estou no 21, não é? Então pode ser que demore um pouco mais, mas nesse tempo eu prometo aos senhores que eu vou até o 23 só, né? Então nós temos algumas coisas para compartilhar com a igreja no livro dos Salmos, e tem sido uma bênção, As mensagens em série têm feito muito bem ao meu coração e a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Salmo 21 é um salmo de gratidão e eu quero compartilhar com você. São poucos versículos, leremos e você vai se assentar. Ao regente do coro, um salmo de Davi, versículo 1: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste às súplicas dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória, pela sua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando te manifestares, o Senhor os devorará da sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Versículo 13: Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Pode assentar no seu lugar. Em gratidão ao Senhor, a alegria de poder nesta noite especial estar em família, estar na nossa igreja compartilhando a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, temos experimentado algumas coisas boas da parte de Deus, compartilhando esses textos da palavra. Na semana passada preguei sobre o Salmo 19 e na quarta-feira eu estive pregando em Araruama, região dos Lagos. Preguei sobre o Salmo 20. E o salmo de hoje é um salmo que registra a gratidão do salmista. O salmista está consignando a sua gratidão, o seu louvor a Deus, depois da vitória numa batalha. O Salmo 20 que eu preguei lá na outra igreja, na região dos Lagos, é um salmo que fala de oração para a guerra. O salmista está se preparando para a batalha, se preparando para os embates. Quantas vezes temos que nos preparar para os embates da vida e às vezes pensamos em usar as nossas armas. Hoje pela manhã o pastor Mauro nos ministrou uma excelente aula de escola bíblica falando sobre as armas espirituais. E para nos prepararmos para os desafios da vida, quaisquer que sejam eles, é necessário que tenhamos afinidade para entender aquilo que é a vontade de Deus. Eu aprendo no Salmo 20, pregado anteriormente, dando um contexto para a mensagem de hoje, que os sofrimentos que nós passamos, as lutas que nós lutamos, muitas vezes nós ficamos feridos com elas, não são agradáveis às vezes, mas as lutas pelas quais passamos, elas são didáticas
e elas também edificam a vida dos outros. Tem gente que está de pé porque vê você resistir, porque vê você ficar de pé. Quando percebe as lutas pelas quais você passa e a sua forma de reagir àquelas questões, as pessoas, elas tomam isso como exemplo. Tomam como exemplo a luta de alguém. Por exemplo, se Davi não tivesse passado pelas lutas que passou, nós não conheceríamos o Salmo 20, o seu último versículo, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se o salmista não tivesse passado pelas lutas que passou, muitos testemunhos que ele próprio dá nos salmos não chegariam até nós. Eu me lembro de um hino antigo cantado pela pastora Ludmila Ferber, que já está com o Senhor. Ela diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, continue agindo, porque Deus vai usar tudo isso para a glória dele. Você vai ser edificado, e aqueles que observarem o seu testemunho também o serão, porque Deus não trabalha com coincidências, Deus não trabalha com ocaso, Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com propósitos, Ele usará tudo para a sua glória. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. O salmista declara a sua confiança em Deus no Salmo 20, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. E o Salmo 20, anterior a este, é um hino profético em relação a Jesus, o nosso comandante celestial. Mostra um povo de oração, o Senhor te ouça no dia da angústia. E aí eu percebo lá no final, que é diferente o final da vida daquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus age diferente, as coisas acontecem de forma diferente. O salmista diz assim: uns se levantam e caem, mas nós permaneceremos de pé. É isso que nós aprendemos. Deus trabalha em nós quando somos pessoas dedicadas à oração, à busca das coisas espirituais. E aí vemos ao paralelo com o Salmo 21 que lemos agora, que é um salmo de louvor a Deus. Se o Salmo 20 é oração para a batalha, o Salmo 21 é um louvor depois da batalha. Ele é uma oração depois da guerra. Se o Salmo 20 aponta para a guerra que vai começar, o Salmo 21 mostra os desafios já vencidos. Se o Salmo 20, eles estão pedindo a Deus força, confiança para empreender a guerra, eles agora estão dizendo que por ter confiado no Senhor, antes, durante e depois da guerra, eles foram vencedores e têm testemunho para contar. No Salmo 20, eles oram pedindo. No Salmo 21, Deus os ouviu, porque o nosso Deus é um Deus que sempre ouve a nossa oração. O nosso Deus é Deus que sempre ouve o nosso clamor. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus quanto a uma vida de oração, mas eu quero te dizer que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena clamar ao Senhor, porque o Senhor Deus te ouvirá no dia da sua tribulação. Há um contexto, um resumo que eu quero compartilhar com você antes que nós entremos nos tópicos da mensagem. Primeiro, o Salmo 21, ele começa e termina com louvores. Começa e termina com adoração. E eu aprendo que o melhor para nós é começarmos toda e qualquer coisa com louvor, com adoração a Deus. Começar com adoração e terminar com adoração, independentemente do contexto que a gente esteja vivendo. Se o contexto for favorável, você há de convir comigo que é mais fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem. É mais fácil adorar a Deus quando você não tem problema, quando a saúde está bem, quando tem recursos. É mais fácil adorar a Deus nos tempos de bonança. Mas o desafio para nós é que nós adoremos a Deus, independentemente da situação. Se tudo está bem, adore. Se não está, adore. Se tem um problema de saúde, adore. Se Jesus curar a enfermidade, adore. Em qualquer situação,
comece e termine adorando a Deus. É o que eu aprendo no Salmo 21. É Deus que dá força ao rei, Davi diz isso. É Deus que dá força ao seu exército. E eu aprendo que no meio das nossas batalhas, nós também só podemos contar com a força que vem de Deus. Já percebeu que na hora do churrasco tem muita gente, e na hora do problema as pessoas somem? Já percebeu que quando está tudo bem, está com emprego, tem recurso, a casa fica cheia, não dá conta de responder as mensagens, mas basta acontecer um problema que todo mundo some e você fica sozinho? Eu tenho uma notícia para te dar. Todos podem ir embora. O Senhor, no entanto, não te deixa, não te desampara. Ele não te deixa sozinho. Ele diz: eu estou contigo por onde quer que você andar. E talvez você tenha experimentado o abandono de gente importante para você, mas o Senhor Deus diz assim: ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Levante a sua mão para o céu comigo. O Senhor não se esquecerá de você. Deus é quem dá força, no contexto do Salmo, ao rei, ao seu exército, e no nosso contexto, a nós. Eu aprendo nesse Salmo também que as orações respondidas por Deus devem ser reconhecidas com louvor. Quando Deus responde às nossas orações, quais são as nossas atitudes posteriores? Nós tendemos a ser desorganizados, a orar, Deus responder e a gente nem perceber. Tem uma história que aconteceu num culto ainda na nossa igreja velha. A irmã já está com o Senhor e ela tinha esporão e sofria com o tal do esporão. Sofria, sentia muita dor, uma senhora já de idade. E nós um dia estávamos no culto e nós oramos para Jesus curar. E eu me lembro bem que a gente falava assim: se você puder, põe a mão sobre a enfermidade. Mas se a enfermidade for num local que você não pode pôr a mão, por exemplo, no pé, eu me lembro de ter falado isso, você não põe a mão no pé, põe a mão no coração. E oramos com uma graça assim, com uma vontade para Jesus curar a cidade toda, acreditando que a cura ia chegar mesmo. A igrejinha pequena, que era aqui, os irmãos se lembram, e nós oramos. E a irmã estava no culto, e foi embora. E não sentiu mais nada. Mas também não percebeu. Bom, Jesus tirou a dor, ela não se lembrou mais. Passou uma semana, pastor Ricardo, era o culto da mocidade, e naquela época, a irmã Esther era regente da mocidade, eram mais de 100 jovens, era um movimento que acontecia aqui, né? A gente fazia coreografia, era uma coisa linda, né? E a irmã depois, uma semana depois, falou assim: olha, o pastor Gideão, pastor, Jesus me curou. Mas como? Tem uma semana, a mocidade estava orando, oraram para Jesus curar, e eu estava sentindo dor no pé, estava com esporão. Eu não sei nem como é que isso acontece, porque graças a Deus não tenho, não quero ter, mas ela dizia que doía muito. E ela, uma semana depois, a irmã chegou batendo o pé, e não tinha mais dor, não tinha mais enfermidade. A gente às vezes reage com descaso à oração, ou não percebe o que Deus está fazendo. A minha oração é que Deus abra o seu entendimento, para você perceber, se Deus fizer coisa pequena ou coisa grande, você precisa saber, precisa reconhecer, para dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. A gente não vai dar glória a Deus quando Ele curar uma enfermidade grave, vamos dar glória a Deus também quando Ele curar um esporão de calcânio. Vamos dar glória a Deus em qualquer situação. Então não seja alguém que não glorifique a Deus. Esse salmo também é um salmo que faz paralelos com o Messias. É um salmo régio que trata das coisas do rei, mas ele também aponta para Jesus como Messias, para Jesus como rei da história. Em paralelo com o Salmo 20, esse salmo forma um par. O Salmo 20 é petição, o Salmo 21 é resposta, mesmo que parcialmente em alguns tópicos. E nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira delas, na primeira das partes, do versículo 1 até o 7, que nós lemos, o salmista está olhando para trás. Nós precisamos ter esse comportamento também. Não podemos só olhar para trás.
mas não devemos deixar de olhar para trás. Você está dirigindo um carro e você olha para o para-brisa, você tem que prestar atenção na sinalização, na sua frente, nos perigos e tudo mais. Mas existe no veículo um dispositivozinho que fica bem perto do rosto, é o retrovisor. Você pode olhar, você pode ver o que já passou. Nós às vezes somos esquecidos. Deus faz algumas coisas, e aqui o salmista mostra o rei se alegrando na força do Senhor e na sua salvação. E ele olha para trás e ele diz: olha, o rei se alegra na força do Senhor, se alegra na salvação que o Senhor já lhe deu. No versículo 2 ele diz: o Senhor cumpriu o desejo do seu coração, não ignorou as súplicas dos seus lábios. No versículo 3 ele diz: recebeu a bênção da bondade e recebeu uma coroa de ouro fino na sua cabeça. No versículo 4, ele pediu vida e Deus lhe deu longevidade. No versículo 5, ele foi revestido de majestade. No versículo 6, ele foi abençoado e recebeu alegria. Eu percebo nesses versículos, meus irmãos, que o salmista está atento àquilo que Deus já fez. Em primeiro lugar, nós não devemos deixar de olhar para trás, não podemos deixar de reconhecer aquilo que Deus já fez. Lembra de onde Deus te tirou, lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida, na sua família. Lembre-se da força que você nem achava que tinha, e de repente Deus te levantou e você teve a força necessária para enfrentar alguma situação. A gente encontra testemunhos no gabinete pastoral, as pessoas dizendo: pastor, eu não sei nem como eu estou viva, não sei nem por que eu estou aqui, porque aquilo que aconteceu foi demais, foi terrível, mas o Senhor me sustentou. Então nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez, não podemos nos esquecer daquilo que Deus anda fazendo na nossa história. A gente olha para trás e a gente percebe livramentos, cuidados, a gente percebe a ação de Deus, a proteção de Deus, a gente percebe que Deus cortou laços, Deus quebrou as armadilhas, Deus desfez as armas do diabo. Deus guardou você, te deu a força que você precisava quando você estava perdido. Não precisa ir muito longe, você estava perdido, ia para o inferno. Se Jesus não tivesse te achado, onde você estaria? O que aconteceria com você? Mas Jesus te achou, te deu vida, e olha você de pé, estava perdido, mas foi achado, agora vai para o céu, porque o Senhor te encontrou. E quantas vezes existem situações que se passaram no nosso coração, desejos do coração, que colocados diante de Deus, você não tinha condição, não tinha o que fazer, não tinha como sair do lugar que estava, da situação que estava, para chegar na situação que chegou agora. Não tinha como pagar aquele curso, não tinha como fazer aquela faculdade, não tinha como sair desse ponto para chegar no outro, mas a mão de Deus proveu, a mão de Deus tirou você de uma situação e colocou em outra. A mão de Deus, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, aquele que entra em qualquer lugar, a mão de Deus chegou, abriu aquela porta, mudou a sua história, colocou você no lugar que você está agora. A gente não pode esquecer que Deus fez isso, a gente não pode esquecer do cuidado de Deus para conosco. Eu trago à minha memória aquilo que Deus andou fazendo na minha própria vida. Recebemos a bondade de Deus, pedimos a vida e Deus dá a vida com abundância a cada um de nós. Eu sou testemunha. Dr. Ali Lima de Moraes, com poucos meses de idade, disse para minha mãe que aqui está, que eu não tinha esperança, que aquela enfermidade não tinha cura, hidrocefalia, não tinha jeito, ia ser, ele só falou coisa ruim, só falou problema, só falou assim, ó, não pode, não vai falar, vai retardar para andar, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas Deus teve misericórdia. O que acontecia? Não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, mas tinha fé, tinha confiança no poder da oração,
tinha tanta coisa, e eu chegava na igreja e eu era daquelas crianças que, todo mundo pega criança na igreja, mas eu era desajeitado, só crescia a cabeça, caía para trás ou para frente, tinha que ficar no colo da mãe, porque era desajeitado para carregar, e ela vinha na frente no culto, irmão Ananias Filisberto, presbítero, avô do presbítero Adeildo, pai da irmã Leomi, me ungiu muitas vezes. Não tinha dinheiro para levar para o Rio de Janeiro, não tinha como fazer o tratamento especializado lá fora, só podia fazer o que podia, com o remédio que conseguia, com a dieta que podia fazer, e o resto era oração, unção com óleo. E o que aconteceu? Com poucos meses, o Senhor fez um milagre. Nunca perdi de ano, nunca fui maluco, nada, nunca, nada. Deus fez a obra. Por quê? Porque Deus pode fazer aquilo que lhe apraz. Eu não posso me esquecer disso. Não posso me esquecer, porque ao chegar até aqui, eu tenho que reconhecer que não era para dar certo. Não tinha chance de dar certo. Mas Deus resolveu fazer aquilo que lhe apraz. Então olhe para a sua história e veja o que Deus fez na sua vida, e aproveita a oportunidade. Levanta logo as duas mãos. Se tivesse como duplicar o glória a Deus e aleluia, você diria isso: Senhor, muito obrigado, porque eu cheguei até aqui, o Senhor me sustentou. Você pode adorar ao Senhor por isso. Nós recebemos as bênçãos, a bondade de Deus, e devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Eu percebo algumas observações. A gente reconhece as dádivas de Deus. Você consegue reconhecer as dádivas que Deus tem te dado? Davi reconheceu as dádivas que Deus lhe deu. E nós, como agimos? Como agimos com as bênçãos que Deus tem nos dado? A família, o trabalho, os talentos, os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Eu estava em um contexto aconselhando uma pessoa, e ela estava reclamando de muito, dizendo: olha, a minha filha é isso, aquilo, eu estou com um problema, estou com essa situação, já tem alguns anos. E eu fiquei observando, de fato os problemas eram grandes. Aquela filha dava muito trabalho. Eu deixei a pessoa desabafar, e ela foi desabafando, falando que ela acalmou. Disse assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você tem esse problema com essa filha? Porque você tem a filha. Jesus pode tirar a sua filha agora? Não, pastor, pelo amor de Deus. Então, vamos confiar no milagre de Deus. Você tem problema porque você tem a filha. Se você não tivesse a filha, você não teria problema. Quer abrir mão dela? A gente tem que começar a colocar as coisas em perspectiva. Ah, pastor, o meu trabalho, o trabalho dá problema, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, não suporto. Sabe por que você tem esse problema? Porque você está empregado. Porque tem gente que queria estar empregado e não está. Que tal começar a dar glória a Deus por esse filho que você tem? Que tal começar a enxergar esse filho já na presença de Deus? Meus irmãos, eu ouvi testemunho de mãe que fala assim: pastor, minha filha afastou da igreja, me dando muito trabalho, mas eu vinha para o culto, eu trazia a Bíblia dela. Isso é uma coisa minha com Deus. A irmã me dizendo, eu chorei no dia com ela, eu trazia a Bíblia da minha filha, ela longe de Deus, lá fora, fazendo um monte de coisa. Eu chegava, sentava, colocava a Bíblia dela do meu lado, falava: Jesus, aqui está a Bíblia da minha filha. Ela sentava aqui do meu lado, ela servia ao Senhor, e aquela mãe em oração, colocando diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: pode ser problema, mas Deus pode transformar em bênção. Pode ser que você esteja chorando agora, mas encare aquilo que Deus pode fazer, porque aquilo que hoje é um problema pode se tornar uma bênção. Esse filho vai ser um homem de Deus, essa menina vai ser uma mulher de Deus, e você vai dar glória a Deus por isso. Começa a preparar o hino da vitória, começa a preparar o culto da vitória, porque Deus vai fazer um milagre na sua casa. Só não se esqueça do que Ele anda fazendo. Como é que você reage com as bênçãos já recebidas? Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Aí chegamos no versículo 7, que fecha essa primeira parte. O rei confia no Senhor
e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Esta declaração é a declaração de fé central desse salmo. É o texto central do salmo, que fala da confiança em Deus que nos guarda. O rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Ele declara a sua fé, a sua confiança em Deus que o guarda, em Deus que cuida da sua vida. O pastor Ricardo disse isso, falando das águas de Mara, como Deus cuida de nós no meio das nossas necessidades. Nós nem entendemos às vezes, mas Deus está cuidando de nós, porque Ele tem os seus caminhos. O salmista declara a sua confiança de que Deus vai livrá-lo dos tropeços. Isso não significa que ele não terá problemas. Não significa. Quando ele diz assim, a misericórdia do Altíssimo nunca deixará com que o rei vacile, ele não está dizendo que não haverão problemas, mas que tendo problemas, ele prevalecerá no meio deles. Deus pode não te livrar da luta, mas Ele vai te dar força para lutar. Há uma oração antiga na igreja do Oriente, e nós aqui pensamos muito assim: Deus me livra, Deus tira o problema, Lá eles oram assim: Senhor, fortalece os meus ombros, para aguentar a carga e os problemas. Porque se Deus não te livrar, mas te der força, você já está ganhando, porque com a força do Senhor, você prevalece. O vento vem, o vento vai, e você está de pé. Olha você de pé aí. Olha, as coisas acontecem, problemas chegam, e você continua na sua posição. O salmista declara a sua confiança em prevalecer no meio das adversidades. E aí, confiança produz estabilidade. Eu vi um vídeo de uma criança, um pai embaixo assim, falando com o menino: pode pular. Aí fica assim, aí o menino vai e pula. Porque confiança faz você fazer essas coisas. Confiança te dá esse traquejo, você pula mesmo. O Senhor está dizendo: confia, confia. Ah, mas é alto, ah, mas o vento, mas o problema existe, mas confia, 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 ó Israel, no Senhor, Ele é o teu refúgio, confia. A confiança te dará a estabilidade necessária. Confie e lance-se nos braços do Pai. O salmista fala das perdas pessoais, ele fala das lutas, e nós podemos nos lembrar de que podemos tomar prejuízos com os negócios, podemos ter problemas com os bens materiais, podemos passar por perdas pessoais. Quem de nós não passa por essas questões? Mas isso não vai abalar a nossa confiança na graça e no favor de Deus. Coisas passam, prejuízos acontecem, situações podem sobrevir e vir até sobre nós, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos naquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz, naquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando não enxergamos a luz lá no final da estrada, nós podemos crer que Ele é o caminho, e lá no final Ele nos espera. Nós confiamos em Deus. Mas é interessante observar que às vezes nós confiamos mais em nós mesmos. No dia 11 de setembro de 2001, aconteceu o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu me lembro desse dia, me lembro de ver as reportagens, me lembro do problema que foi. Obviamente que tem alguns aqui que nem nascidos eram, mas eu me lembro bem desse dia. Um ataque terrível, maldoso. 4 aviões de passageiros foram sequestrados, além da situação, da comoção que houve. Foi um dia de terror. E existem dias de terror que acontecem na nossa vida. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas morreram.
o prédio que cai, as pessoas não conseguiram sair no Marco Zero. Que situação, que problema, bombeiros que entraram para socorrer e não conseguiram sair, foram socorrer e morreram lá no local. Que situação, muita gente se perdeu. E eu faço uma observação: todo o poder bélico dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, não foi capaz de evitar um ataque tão cruel. Todo o poder armamentista daquela nação não foi capaz de proteger os seus cidadãos, proteger a nação. Muita gente perdeu a vida, muita coisa aconteceu. O mal parecia estar ganhando naquele dia. Depois dos procedimentos de segurança, os procedimentos para embarque, segurança, monitoramento, inspeção de bagagem, tudo isso foi feito, mas o mal já tinha acontecido. E curiosamente, aquela nação, eu me lembrei disso hoje, estava preparando para falar, eu me lembrei que alguns dias atrás, na hora das ofertas, chegou uma nota de dólar, que foi colocada nas ofertas, mas chega moeda do Paraguai, da Argentina, de Portugal. A gente recebe ofertas aqui, acho que Deus está trazendo isso, porque vai começar a mandar recursos de longe para nós. E vem uma nota de dólar nas ofertas. E na nota de dólar tem uma inscrição: In God we trust, nós confiamos em Deus. Aquela nação que diz que confia em Deus, hoje é uma nação secularizada. Hoje é uma nação que está longe de Deus. Hoje é uma nação que as igrejas são fechadas, são vendidas para serem depósitos, armazéns, casa de show, museu ou templo de outra religião. É uma nação que se afastou de Deus. Um grande pregador das Assembleias de Deus, o reverendo David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal, denunciou o afastamento da América da presença de Deus. E eles dizem: nós confiamos em Deus, está escrito no dinheiro. Mas confiar em Deus não é só ter escrito alguma coisa na sua agenda, não é só ter escrito na camiseta, no boné, não é só ter o nome de Jesus no boné, na camiseta, no para-brisa do carro. Confiar em Deus é muito mais do que isso. É ter a confiança brotando do coração. Pode não estar escrito em lugar nenhum, mas se você confia, você pode dizer: alguém confia em carros e cavalos, como diz o Salmo 20, mas eu confio no Senhor dos exércitos. Se a sua confiança está em Deus, se prepare, ataques virão. Podem ser ataques difíceis, engendrados pelo mal, para destruir, para derrubar as torres, derrubar a casa, para causar dano. Mas se você coloca a sua confiança em Deus, o inimigo pode tirar as coisas, mas não vai tirar a sua fé. Pode tirar os bens pessoais, mas não vai tirar a sua esperança, porque o Senhor vai continuar cuidando de você, e os seus olhos não estão aqui, estão lá. Você consegue perceber isso? A inscrição em God We Trust foi sugerida pelo pastor M.R. Watkinson. No século XIX, na Guerra Civil Americana, ele disse que deveriam ter uma inscrição no dinheiro para mostrar o quanto Deus estava guardando aquela nação. E o que eu percebo? Eu percebo que ao passar dos anos, tem gente que é muito crente agora, tem gente que diz assim: por Cristo, pronto para sofrer, como diz o Salmo, o hino 46, do nosso saltério, a nossa harpa cristã. Tem gente que diz: eu vou contigo até o final, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for eu irei. Vai mesmo? Vai mesmo? O pastor Watkinson pediu ao secretário Chase, no século XIX, que colocasse o reconhecimento de que Deus era o Senhor daquela terra nas cédulas da moeda. E eu percebo que uma simples frase pode causar efeito para alguns, mas não resolve o problema, porque você pode escrever que confia, e se não confiar, de nada valerá.
O mundo não está preocupado com quem coloca o nome de Jesus no boné. O mundo não está preocupado com quem coloca o nome de Jesus na camiseta. Isso não vai mudar o mundo. O que muda o mundo é ter Jesus estampado na vida. O que muda o mundo é ter Jesus estampado nas nossas atitudes. Ser cristão não é um rótulo, ser cristão é ser parecido com Jesus. E esse é o meu desafio diário, esse é o seu desafio diário. Quando alguém olhar para você, ele tem que ver a presença de Jesus. Quando olhar para você, onde você estiver, no comércio, no consultório, no volante do carro, lá no escritório, lá na sua casa, cuidando dos afazeres domésticos, lá na sua rede social, as pessoas precisam ver Jesus em nós. E é isso que muda o mundo. Não é a nossa roupa, não é a frase da nossa camisa, é Jesus estampado na vida. Quanto mais perto dele, mais parecido com ele, e mais impacto nós causaremos nas pessoas. Nós confiamos em Deus, e se confiamos, muitas vezes não precisamos nem dizer, não precisa nem falar. Na hora do aperto, aquela pessoa que zomba de você vai vir te pedir oração, porque todo mundo vai ver que você é de Deus, que você é diferente. É aquele vizinho que às vezes é complicado, mas que na hora do aperto ele vai bater na sua porta. Eu tenho testemunho que acontece aqui na igreja. Tem gente que vem na porta pedir a oração, porque é isso, ter Jesus na vida, ter Jesus estampado em nós, pode mudar a vida das pessoas. Na segunda parte, o versículo 8 até o 12, o salmista nos convida, em vez de olhar para trás, que a gente olhe para frente. E eu olho para esse texto, e o texto é claro. Ele diz: a tua mão alcançará os inimigos, tu os farás como um forno aceso, o Senhor os devorará, o seu fruto os destruirás. Maquinaram o mal, mas não prevalecerão. Da mesma forma que a gente olha para o retrovisor e vê o que Deus já fez, se prepare, abra os olhos, olhe para frente, para ver o que Deus ainda vai fazer. Você não pode ser míope nem cego espiritual. Se prepare para ver o que Deus ainda vai fazer. O Deus que fez coisas grandes no passado é o Deus que continua agindo agora. Pode ter certeza, Ele não mudou. Ele cuidará de você. O hino 4 diz: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. A ênfase aqui é nas vitórias que virão. A mão direita, a destra de Deus, é mais que um símbolo ou figura de linguagem. Ela opera em favor dos seus. O profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pode ter certeza, a mão de Deus está estendida. A mão de Deus alcança o seu coração. A mão de Deus alcança o lugar mais terrível da sua vida. A mão de Deus alcança o problema que ninguém pode resolver. A mão de Deus pode ir até onde você nem imagina, porque a mão do Senhor não está encolhida, a mão de Deus está estendida em favor daqueles que lhe servem. Como o fogo que consome aquilo que toca, assim o Senhor consome os seus inimigos, inimigos do rei, como uma lenha no forno. Deus deu paz ao rei, a nação foi guardada. Deus cuidou das necessidades do salmista. O mesmo Deus que fez isso lá no passado, faz hoje por você também. E por fim, na parte 3, a gente olha para o alto. O salmista começa dizendo: olhe para trás, depois olhe para frente. E por fim, no versículo 13, ele diz que a gente pode olhar para o alto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. No Salmo 20, verso 9, o Salmo se encerra com louvor a Deus, e aqui também louvor por sua grandeza. Davi, o salmista, não lutava as suas batalhas para se engrandecer a si mesmo, mas quando vencia batalhas, ele engrandecia o Senhor. Olhe para cá, Deus está no meio das nossas batalhas. Deus está no meio das suas batalhas.
Deus se importa com as suas lutas. Deus se importa com você. Hoje Ele está dizendo que você pode olhar para Ele e confiar em Jesus a sua vida, porque Ele se importa com você. Lute as suas guerras reconhecendo que é importante se render ao Senhor. Tem gente que vem no culto, que vem, que volta, mas que adia a decisão, deixa para depois, nunca toma decisão com o Senhor, deixa passar as oportunidades, achando que tem o tempo, o controle nas suas mãos, mas você não tem o controle dessas coisas. Você não controla o tempo, não controla a sua vida. Nós não sabemos se a gente vai chegar no amanhã. Você pode olhar para trás e não se esquecer do que Deus fez. Você deve olhar para frente e saber que Deus continua fazendo, mas você também deve olhar para cima, deve olhar para o alto. É de lá que vem a nossa redenção, é de lá que vem a resposta. Deus está no meio das nossas batalhas, e talvez você esteja passando por batalhas humanas, com problemas relacionais, problemas sérios que você não pode resolver. Talvez você esteja, ou pode ser que alguém esteja passando por batalhas emocionais. E meus irmãos, quando os problemas emocionais chegam, as pessoas descompensam, as pessoas perdem o chão. Eu tenho visto gente séria que, enfrentando problemas emocionais, perdem o rumo da vida. Mas até nas nossas guerras emocionais, a gente pode chamar pela ajuda de Jesus, pela ajuda do Senhor. Problemas sociais, problemas espirituais. Tem pessoas passando por guerras espirituais tremendas, opressões, ações malignas, mas o nosso Deus é Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É Deus que vai na frente, é Deus que peleja por nós. Você pode levantar uma das suas mãos. Essa guerra você pode colocá-la nas mãos de Jesus, porque Ele vai lutar por você. Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos ajuda, Ele que cuida de nós. Em João 3,16, na mensagem central do Evangelho, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que te salvou, não te deixará perecer. Ele te salvou e vai cuidar de você. Continue olhando para Jesus. Ele não vai te deixar perecer. Ele foi capaz de te salvar. O perdido era você. Ele que te achou. Ele te achou lá no monturo. Ele te achou no lugar mais desprivilegiado. E Ele te resgatou de lá. O Deus que te salvou, Ele fez isso para que você não pereça e você tenha a vida eterna. Terminando tudo, dê graças ao Senhor. Então cantaremos o teu poder. Dê graças ao Senhor. Não seja daqueles que não são agradecidos. Dê graças ao Senhor. Em Lucas 17, versículo 11 ao 19, o evangelista conta a história de 10 homens com lepra que foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Como é que nós agimos? Nós agimos como os 9 que não voltaram, ou como um que sempre volta. A correria da vida, os problemas da vida, as preocupações com o próximo problema, porque você pega e vence uma questão agora, mas outros problemas virão, e a preocupação com os próximos desafios leva-nos muitas vezes a deixar, a esquecer da gratidão. Você já enfrentou muitas coisas, já lutou muitas lutas, muitas guerras. A semana foi tensa, as coisas foram se avolumando, você achou até que não daria conta, mas olha, você conseguiu vencer, e já começou uma semana nova. O problema foi grande, mas não te matou. O problema foi grande, mas não te destruiu. As notícias foram ruins, mas você permaneceu de pé. O vento soprou, mas não te derrubou. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Você enfrentou tudo isso, mas venceu. Por que você venceu? Porque o Senhor dos Exércitos está com você. Não é a sua força, não é você que fez isso, é o Senhor que te ajudou. Você pode dar glória a Deus por isso? Aquele leproso que voltou e reconheceu que veio a Cristo
É o exemplo de alguém como nós, que não deve se esquecer dos benefícios de Deus. Se Ele fez, volte e agradeça. Não seja como os 9 que partem, viram as costas, mesmo sendo abençoados, não voltam. O Salmo 21 é um salmo de gratidão. Depois da guerra, você é capaz de agradecer a Deus? Tantas guerras que você lutou, quantas coisas pelas quais passou, histórias marcantes que temos no nosso auditório hoje, de famílias marcadas por tragédias, por perdas de entes queridos, perdas nas gestações, perdas difíceis pelas quais você passou, mas Deus te sustentou e você está de pé. É capaz de agradecer a Deus por isso? Você anda por aí, Deus te deixa dar os passos que você quiser, está adiando a sua decisão. Você é capaz de perceber o risco que corre? Robert Loure escreveu Como Posso Deixar de Cantar? E esse lindo hino diz: nenhuma tempestade pode abalar a minha paz interior, enquanto a essa rocha com R maiúsculo eu me apegar. Já que Cristo é o Senhor da terra e dos céus, como posso deixar de cantar? Como posso deixar de cantar? Mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio das aflições, como posso deixar de cantar? Mesmo nas perdas difíceis, como deixar de entoar o seu louvor? O nosso coral canta uma música, como não entoar o seu louvor? Mesmo na escuridão, mesmo nas aflições, como não entoaremos o louvor do Senhor? Hoje nós fomos chamados a render graças ao Senhor, a reconhecer que o Senhor esteve conosco e está conosco em todo o tempo. Isso me faz lembrar da promessa de Jesus, que Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com vocês todo dia. Não é só no dia bom, é só no dia que está tudo tranquilo? Não, no dia mau também. É só quando o sol está brilhando? Não, quando o sol se escurecer, se o sol se pôr, se acontecer qualquer coisa, o Senhor continua conosco. Só quando as notícias forem boas? Não, quando as notícias ruins também chegarem, então coloque um cântico nos seus lábios. Nenhuma tempestade pode abalar a sua paz interior. Parafraseando Robert Loure: enquanto a essa rocha que é Jesus você se apegar, já que Ele, Jesus, é o Senhor da terra e é o Senhor do céu, não deixe de cantar e reconhecer a grandeza dEle. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Senhor, nós precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Nós precisamos, ó Deus, aprender a ser gratos. Nos ensine a olhar para o passado. Nos ensine a olhar para o futuro. E nos faça sempre olhar para o alto, porque é do alto que vem a nossa redenção. Alguém entrou aqui, Senhor, precisando restaurar a confiança. E hoje o Senhor pode restaurar os caminhos, restaurar a fé, a confiança. Eu não sei os caminhos ou os problemas pelos quais esse meu irmão passou, mas o Senhor, que conhece tudo, o trouxe até aqui, porque o Senhor diz: eu conheço os teus caminhos, eu conheço a sua história, e por você foi pago um alto preço. Deus, toca em cada coração, nos ensine a ser gratos, nos ensine a olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E mesmo na escuridão, mesmo no meio dos problemas, que nós nunca deixemos de exaltar ao Senhor e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Dá-nos uma noite de paz, leva-nos em paz aos nossos lares, guia a nossa vida, abençoa, Senhor, a semana dos teus servos, ó Deus, o trabalho dos seus filhos. Deus, vá com eles até o trabalho, vá com eles, ó Deus, até os exames médicos, vá com eles, ó Deus, até onde os problemas estão acontecendo. Deus, em nome de Jesus,
guia o teu povo, da mesma forma que o Senhor agiu no passado, haja também agora. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós não queremos ser como aqueles que colocam as estampas dizendo, nós confiamos em Deus. Nós queremos estampar o Senhor na nossa vida. Nos ensine, Senhor, a viver a vida que glorifique ao Seu nome. Deus, se o inimigo levantou alguma coisa, repreende em nome de Jesus. Se existe alguma coisa ruim, ó Deus, arquitetada, preparada, Senhor, o Senhor é aquele que nos dá o escape. O Senhor é aquele que nos dá a sua ajuda e a sua mão. O Senhor é aquele que está com as mãos estendidas, cuidando de nós. Deus, coloca esse irmão de pé. Deus, repreende o desânimo, a frieza, a apatia. Senhor, repreenda o descaso e levante essa pessoa, ó Deus, para ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, faça algo novo na vida do teu povo nesta noite. Que essa semana seja uma semana diferente para todos nós. Que seu nome seja glorificado. É a nossa oração no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.